Qual o significado da coroa de espinhos que Jesus recebeu, meus irmãos? A coroa de espinhos significa muito mais que um simples objeto de tortura, confeccionada pelos soldados que maltrataram Jesus. O significado da coroa de espinho com o qual Jesus foi coroado também simboliza a forma com que Jesus carregou a maldição divina sobre a natureza por causa do pecado. Quando Jesus recebeu a coroa de espinho, após ele ter comparecido perante Sinédrio, perante Pôncio Pilato e até mesmo perante Herodes Antipa, ele foi condenado à pena de morte por crucificação. Mas antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a uma sessão de tortura física e psicológica. Isso começou com ele sendo açoitado. Isso falando de açoite, e um açoite violentamente. Lá em Mateus 26 ao 27, a sessão de açoite foi promovida pelos romanos. Era tão intensa e tão cruel, queridos, que muitos condenados não resistiam ao mesmo, falando dos ferimentos. Eles não aguentavam, porque os ferimentos eram provocados a ponto deles não suportarem a dor. Depois de ser açoitado, Jesus Cristo foi levado pelos soldados até o quartel do governador. Ali se reuniu em forma de todos os soldados juntos que estavam disponíveis naquela época. Então, de uma forma muito sádica, eles começaram a se divertir, escarnecendo do Senhor Jesus. Primeiro, eles o despiram e vestiram com um manto que simbolizava a realeza. Depois, eles colocaram com a coroa de espinho e lhe deram um cetro. Então, com uma terrível zombaria perversa, aqueles soldados começaram a fingir que estava o reverenciando como o rei dos judeus. Para eles, aquela coroa de espinho não representava uma coroa imperial, mas uma coroa de apropriedade para com um suposto rei dos judeus. Na sequência, eles começaram a cuspir no rosto de Jesus. Mesmo que ele tenha sido coroado com a coroa de espinho, os soldados ainda pegaram o cetro que tinha dado para espancá-lo na cabeça. Lá em Mateus 27 ao 30. Evidentemente, isso deve ser um resultado